E aí, como é que você está da última terapia para cá? O que é que nós vamos falar hoje? Na terapia de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com o outro. Talvez você está com dificuldade de entender ele, de entender ela, não está sabendo como entender os questionamentos dessa pessoa que está com você, dessa pessoa amada, e você está dizendo, mas ele é muito complicado, ela é muito complicada, eu não consigo. Calma. A partir da terapia de hoje, você vai sair daqui com outro olhar para esse outro que você ama, um outro olhar para essa pessoa que você está querendo entender. Então, primeira coisa que você precisa entender, que eu sei que talvez você está até dizendo assim, mas João Lucas, é muito difícil entender as pessoas. Há quem diga que é muito complicado trabalhar com gente, é complicado, não tem um manual para me entender como é que essa pessoa... Fica tranquilo, que a partir dessa terapia de hoje, eu tenho certeza que a sua visão vai mudar. E eu pensando sobre isso, eu queria te comentar uma coisa. Um dia uma mulher, ela está olhando pela janela e ela chama a atenção do seu esposo e diz assim, vem cá, amor, vem cá, vem cá, vem cá, olha aqui. Ele disse, o que foi? Dá uma olhada naquela casa do vizinho. Quando ela olhou pela janela, você está vendo, meu amor? Aquela mulher já está há dias que eu percebo que essa mulher não limpa a casa dela. Eu olho para a casa dela e vejo uma casa suja, imunda, a porta sempre suja, sempre empoeirada. Eu fico olhando aqui por essa janela e quando eu olho, a janela dela imunda. Que mulher mais imunda. Eu não sei como é que uma mulher dessa consegue ter uma família se ela não cuida, se ela não presta atenção. Eu não consigo entender aquela mulher. Aí o marido dela olhou, observou a janela, olhou pela janela da casa deles e não falou nada, ficou calado. Quando foi no outro dia, aquela mulher acorda e a primeira coisa que ela vai fazer é olhar pela janela. Quando ela olhou pela janela, ela disse, meu amor, aconteceu alguma coisa. Ele disse, o que foi? Você acredita que essa mulher, ela limpou a casa? Você acredita que essa mulher tomou uma atitude? Aí ele disse, não, meu bem, eu simplesmente limpei a janela da nossa casa. Na verdade, a janela dela que estava suja. Na verdade, ela estava olhando para o outro com uma ótica, uma visão embaçada que a própria janela dela estava suja. Lacan, que fala muito sobre o outro, ele diz que Deus sabe o que se agita por trás deste fantoche chamado outro. Deus sabe o que agita. O próprio Lacan diz isso, um grande psicanalista e um grande renomado. Então, ele fala com categoria e esta ilustração é justamente para você entender esse conceito e esse problema. Lidar com o outro não é fácil, porque tem gente que é muito complicada de se agradar. Você há de concordar comigo que é difícil agradar todo mundo e o que você precisa entender também é que você não tem que agradar todo mundo. Você só precisa ter essa consciência de que não é fácil agradar o outro e nem simplesmente entender como é que ele pensa. E as pessoas, às vezes, elas estão mal com ela mesma. Mas o que nós precisamos entender é que eu preciso entender qual o meu limite, porque às vezes nós estamos mal conforme aquilo que o outro nos passa. Às vezes nós nos sentimos mal com nós mesmos quando olhamos para o outro e percebemos que nós não estamos recebendo aquilo que nós merecíamos, ou aquilo que nós merecemos, ou aquilo que nós achamos que merecemos resolver. Está todo mundo na corrida da vida. Está todo mundo correndo para conquistar os seus objetivos. Está todo mundo estressado com os seus pensamentos complexos, com as suas dificuldades, com as suas subjetividades. Então, lidar com o outro não é fácil. Nós estamos nesta mesma corrida. E viver bem um com o outro é muito complicado. Mas a pergunta que eu te faço é: quem é o outro? Quem é este que você quer saber, que você quer conversar? Quem é o outro que você quer conviver? O que eu preciso falar para você antes de te dizer como lidar com o outro, eu preciso te fazer pensar uma coisa. Qual é o maior problema de eu conhecer esse outro? Porque para mim conviver com alguém, para mim namorar alguém, para mim casar com alguém, para mim fazer um relacionamento, primeira coisa eu preciso conhecer. E quando você pula essa etapa, você vai ter prejuízos. Então, eu já quero começar questionando você a isso. Quem é este outro que está com você?
Quem é este outro que você está tentando manter essa comunicação, esse relacionamento? Quem é o outro? O que ele pensa? Se você parar para analisar, e você vai ver que este outro, ele é exatamente igual a você. É, de questionamentos, de traumas, de problemas. E quando você fala, você se escuta através do outro. Olha que legal. Quando você está me escutando aqui, eu tenho certeza que você está aqui agora e você está pensando assim: o João Lucas está falando de mim. Eu tô ouvindo ele falar, mas parece que isso está voltando para mim. Esta fala tá falando sobre mim. Eu tenho minhas complexidades, eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus paradigmas, eu tenho isso dentro de mim. Então, quando você começa a entender, você percebe que há um problema. Qual o problema, João Lucas? Que o outro, ele tem muitos defeitos, assim como você. Se você está achando que é difícil lidar com o outro, as pessoas também estão achando difícil lidar com você. Porque o outro tem tantos defeitos que te assombra muitas vezes. E sabe o que você pensa? Não, calma aí, não, João Lucas. Mas quando eu namorava, não era assim. Mas quando nós estávamos apaixonados naquele noivado, não era dessa maneira. Não. A questão é que você não parou para conhecer o outro. Você não deu tempo, você não escutou. Você não quis, talvez, até perceber, porque a paixão ela tira um pouco dessa consciência e você age muito mais pela emoção do que pela razão. E talvez você está aqui hoje nessa terapia porque você está com um problema no teu casamento e não está conseguindo sair dessa confusão, sair desse questionamento, porque você está tentando mudar ele. Não, eu vou mudar ele, eu vou mudar ele. Só que você tem que parar e pensar uma coisa. O que é que vem com esse outro? O que ele traz? O que ele está carregando? Qual a história que ele traz sobre ele? Quem é que vem nesse pacote? No pacote vem traumas, no pacote vem bloqueios, no pacote vem um passado, no pacote vem família, vem os parentes, no pacote vem a mãe, vem os filhos, vem talvez de outro casamento, vem tantas coisas nesse pacote. E é isso que você não está percebendo. Mas a pergunta que eu te faço é: você sabe de fato quem é este outro que está aí agora do seu lado? Você já parou para analisar quem é esse outro? Você já parou para prestar atenção? O que esse outro pensa sobre você? Você já parou para pensar o que esse outro está tentando entender em você? E é isso que eu quero começar aqui a construir com você. Vamos imaginar um mapa mental. Imagina que aqui atrás de mim se abre uma grande lousa e no centro dessa grande lousa tem um círculo e está escrito: quem é o outro? E enquanto neste círculo está escrito em o outro, eu quero que você imagine saindo setas desse círculo e eu te fazendo algumas perguntas. Por exemplo, qual a personalidade desse outro? Quais os traumas que esse outro carrega? Vai construindo um mapa mental, vai rodeando isso. Qual a personalidade? Quais são as suas angústias? O que ele traz sobre ele? Quais são as suas familiaridades, os seus familiares também? Quais são os problemas que essa família está trazendo para dentro do nosso relacionamento? Porque quando você fala do outro, você fala daquilo que ele carrega, você fala da história. Quais são os desejos desse outro? Quais são os medos que esse outro carrega? Quais são também as vontades que esse outro carrega? Quais foram os arquétipos que ele estabeleceu sobre ele? João Lucas, o que você está dizendo? Quais são os arquétipos? Arquétipos são os heróis que você constrói. Sabe, a mãe, minha heroína, a mãe, a protetora, meu pai, o super-homem. Sabe, ele construiu uma visão de perfeição. Talvez ele olha para a mãe e está tentando te comparar com ela. Ah, minha mãe, ela me tratava assim, você tem que me tratar assim também. Então perceba que as pessoas hoje, esse outro, sempre diz aquela frase: quem me ama deve me amar do jeito que eu sou. E não. Ninguém é obrigado a te amar do jeito que você é. A pessoa que te ama do jeito que você é a sua mãe. É a sua mãe que te ama. Quantas mães, os filhos errados, elas defendem seus filhos. Por quê? Porque ama do jeito que é. Mas quando você entra num relacionamento, calma aí.
Eu tenho que te amar, tenho, e lembrando sempre que eu digo isso, amar é muito mais comportamental do que sentimental. A maneira que você se comporta relacionado ao outro mostra o teu amor. Então, eu preciso entender isso. Eu falo sempre nas palestras, nos consultórios, isso eu já falo há mais de 10, 12 anos, eu sempre explico, ei, amar é muito mais comportamental do que sentimental. Então, você precisa construir, volta aqui para essa lousa atrás de mim, um círculo escrito no meio, quem é o outro? Deste círculo, imagina setas que saem e eu te perguntando qual a personalidade, o que ele gosta, quais são os traumas, quais são os bloqueios, quais são a sua dificuldade, o que que ele não gosta, o que que ele deseja, quais foram os relacionamentos passados, o que que ele está trazendo desse relacionamento passado, quais são os seus bloqueios. Você já parou para analisar isso? Porque talvez você está cobrando demais de alguém que não vai conseguir dar aquilo que você precisa, não porque não queira, mas talvez porque não aprendeu, ou talvez porque foi bloqueado, ou talvez porque foi traumatizado. E esta pessoa talvez está querendo sim mudar, mas não está encontrando esse mecanismo, não está encontrando esse caminho. Mas eu posso te ajudar. Você sabe por que eu posso te ajudar? Porque depois de muito tempo, eu tenho descoberto uma coisa, e eu tenho passado para todos os meus pacientes, e é onde eu palestro. E as pessoas têm comprovado isso que eu vou dizer agora. Quando eu mudo, tudo muda. A mudança que você quer tanto no outro está em você. A compreensão que você quer tanto ter no outro tem que partir de você. Não adianta você questionar tanto essa pessoa que está contigo se você primeiro não entender o motivo real da onde surgiu esse comportamento. A trajetória dele antes de chegar até você. Talvez você está aí, João Lucas, eu tenho 20 anos, tenho 22 anos de idade, tenho 30 anos, 40 anos, a pessoa tem uma idade abaixo da minha ou acima da minha. Calma aí, em que momento da vida vocês se encontraram? Mas a pergunta maior e talvez a pergunta mais interessante é, não é o momento que vocês se encontraram, mas o que aconteceu antes desse encontro? Quais caminhos vocês percorreram para se encontrarem? Quais caminhos vocês percorreram para se acharem? Então, agora, eu preciso entender que para me lidar com o outro, eu preciso observá-lo. Eu preciso mergulhar nele. Mas pensa, eu quero te dar aqui alguns estalos para que você pense e você saia da terapia de hoje raciocinando sobre isso. Como era a convivência deles com os familiares? Como era, qual foi o tipo, qual foi o modelo de relacionamento que ele adquiriu dos seus pais? Quais são as áreas que ele não gosta muito de conversar? Se ele não gosta de conversar sobre isso, é porque algo aconteceu sobre esse assunto que o traumatizou ou o bloqueou. O que é que ele mais reclama? Qual é a fala constante dele? Começa a pensar quais são os arquétipos, que tipo de relacionamento ele modelou na mente dele e ele está tentando encontrar. Que tipo de homem ele está sendo e que tipo de homem ele aprendeu que ele deveria ser? Você está conseguindo pensar comigo sobre isso? Está te fazendo sentido o que eu estou te falando? Essa terapia está abrindo na tua mente qual o momento traumático da vida dele? Aonde foi que ele parou que ele não está conseguindo sair? E é sobre isso que nós temos que pensar bem. Eu estou dando essa pausa para que você entenda e pense no que eu estou te dizendo. Quem é o outro? Como lidar com o outro? O que ele traz? Como era a relação dele antes? Então, Lucas, quer dizer que eu preciso conversar até sobre isso? Sim. Para que você entenda qual a visão dele de relacionamento. Você tem a sua visão, eu tenho a minha. Cada um de nós temos a nossa subjetividade, cada um de nós temos os nossos questionamentos, cada um de nós temos uma visão. Você está me olhando por uma ótica, eu estou te olhando por outra ótica. Mas a forma que eu te olho é daquilo que eu aprendi, daquilo que está gravado no meu inconsciente, daquilo que eu ressignifiquei, daquilo que eu elaborei, daquilo que eu perlaborei, está tudo dentro de mim.
Então é assim que eu vou olhar. Lembra da mulher da janela? Ela olhava a partir da casa dela, da janela dela. Mas a pergunta é: como era o outro antes da relação? Como ele está hoje? Como é que ele está hoje? O que ele já melhorou? O que ele precisa melhorar? Da forma que ele iniciou essa relação, da forma que ele iniciou, que ele se comportou até hoje, como é que eu posso imaginar que ele vai se comportar daqui a alguns anos? Como é que ele vai reagir daqui a alguns anos? Qual vai ser o comportamento dele há alguns anos? Eu preciso começar a pensar sobre isso. E aqui agora eu quero que você pare, pense e anote o que eu vou te dizer. Não, quero que você anote. Porque o que eu vou te falar agora, se você aplicar na sua vida, aplicar no seu relacionamento, eu tenho certeza que vai mudar. Mas de uma coisa eu sei. Tem muitos que fazem terapia e não aplicam o que eu vou dizer. Tem muitos que fazem terapia e acabam não aplicando, dizem, ah, terapia não funcionou, não, fui para lá e apenas fui perder tempo porque não funcionou. Não, não. Você está colocando a culpa no outro, sendo que você não aplicou. A pergunta que eu te faço é: você vai aplicar o que eu vou te falar agora? Você vai fazer valer o que eu vou te dizer agora? Eu não estou contando histórias aqui de carochinha, historiazinha criada para poder massagear o teu ego. Eu não sei se você já percebeu, mas terapia não é massagem ao ego. Terapia é um espelho que está te mostrando aquilo que você não está vendo. Então, a pergunta que eu te faço é: você está preocupado com o meu raciocínio e com os meus questionamentos, ou você está mais preocupado se você vai fazer ou não vai fazer aquilo que nós vamos aplicar agora? Mas eu te garanto que se você aplicar, o seu relacionamento nunca mais será o mesmo. E eu quero começar dizendo essa primeira coisa. O primeiro estalo que eu quero te dar é: o segredo. Vasculhe a história do outro. Vasculhe. Converse. Mas tenha maturidade para isso, tá? Lembra que você está vasculhando o que já passou. Tenha maturidade para entender isso. Porque tem gente que às vezes o outro vai falar sobre um assunto que passou, fica estressado, fica com ciúmes. O ciúmes ficou causado, calma aí, não foi por causa do outro, é porque você não se resolveu internamente. Então, vamos lá, vasculhe. Vasculhe o porquê do outro, qual o questionamento do outro, vasculhe. Segundo passo, veja quais são as suas limitações e os temperamentos. Veja também, comece a perceber quais são os limites desse outro, até onde ele consegue ir. Talvez você está tentando extrair demais de alguém que já chegou no seu limite. Ah, João Lucas, eu queria que ele fosse mais calmo, mas o temperamento dele é muito, como é que eu posso falar? Ele é muito nervoso, o temperamento dele é muito eufórico. Ei, temperamento não muda. Temperamento a gente não vai mudar, a gente vai aprender a conviver com isso. Temperamento, quando eu falo que não muda, a pessoa que é nervosa, ela nunca vai deixar de ser nervosa. Ela vai aprender a controlar. Por dentro, ela vai estar agitada, mas ela vai ter mais calma para falar. Por dentro, ela está com vontade de, sabe, de ser agressiva, mas ela vai se segurar. Pensa comigo, a agressividade está dentro dela. O desejo de ser mais agressivo continua dentro, não mudou o desejo. Mas ele aprendeu a controlar. Isso é maturidade. Então, observa quais são os limites desse outro e o temperamento dele. Talvez ele é mais calmo, talvez ela é mais calma, você talvez é mais eufórico. Entenda qual é o limite de cada um. Tenha essa paciência de vasculhar. E outra coisa, terceiro estalo que eu quero te dar. O primeiro é vasculhe. O segundo estalo que eu te dou é perceba quais são os limites e também os temperamentos. O terceiro estalo que eu te dou é esse aqui. Defina o que de fato você se conecta com esse outro. O que foi que te conectou com o outro? O que foi que te conectou? O que foi que fez você se apaixonar? O que foi que fez vocês se aproximarem? Pronto, valoriza isso. Mergulha nisso. Aproveita mais disso. Se é possível extrair, extraia mais disso. Mas comece a pensar sobre esta ótica, sobre esta visão que eu estou te passando aqui, para que de fato você comece a entrar numa crescente. E lembrando, é possível ter um relacionamento saudável. Perfeito? Não. Não existe relacionamento perfeito. Existe relacionamento saudável, relacionamento maduro,
Relacionamento em que o outro percebe as minhas limitações, percebe o meu temperamento. Eu consigo falar com o outro sobre os meus questionamentos, sobre as minhas dores, sobre os meus traumas, sobre os meus desejos. Eu consigo. Quarto estalo, estabeleça acordos. Comece a estabelecer acordo com esse outro em questão de convivência. Comece a estabelecer esses acordos com ele, dizendo assim, olha, vamos combinar isso aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato sobre a questão da casa, das nossas organizações, das nossas finanças, do nosso sexo também. Vamos organizar isso aqui? Vamos prestar mais atenção sobre isso aqui? Vamos definir um plano para a nossa vida? Começa a fazer isso. E o quinto estalo que eu quero que você grave bem é: tenha empatia. Tenta se enxergar. Tenta ver como é que o outro está te vendo. Tenta olhar na relação a forma que esse outro está enxergando. Sabe aquela coisa de se colocar no lugar? Vou dar um exemplo aqui simples. Imagina que você está... Um exemplo. Imagina que a sua esposa, você que é homem, tá? Imagina que a sua esposa, ela está vindo do trabalho e, de repente, um amigo dela do trabalho, tá? Deu uma carona para ela, 10 horas da noite. Talvez para alguns isso é assim, tranquilo, sem problema nenhum, é apenas um amigo. Ok, mas eu quero que você se pergunte isso. Você que é a mulher que está pegando essa carona. Se fosse o seu esposo fazendo a mesma coisa, se ele estivesse recebendo uma carona de uma outra amiga de trabalho, você se sentiria confortável com isso? Eu sei que é um exemplo simples e aqui eu não estou querendo dizer que você é ciumento ou não, mas vamos pensar na hipótese que o teu parceiro tenha esse problema com ciúmes. Vamos pensar na hipótese de que o teu parceiro, a tua parceira, tenha uma insegurança. Como é que ele vai ver esta questão? Como é que ela vai ver essa situação? Se coloca no lugar, você gostaria? Você está entendendo? Eu fiz essa comparação só para você entender. Não estou querendo te causar ciúmes, ou então dizer que você é ciumento. Não, não. Mas para que você comece a pensar sobre isso. Tenta enxergar como é que o outro está te vendo. Como é que o outro está vendo a situação. Porque quando você começar a pensar sobre isso, quando você tiver mais empatia, você vai entender uma coisa que eu acho muito incrível que Freud falava, que o outro sempre desempenha na sua vida um propósito, um objeto, um modelo, ele associa em você algo que você deseja ter também. Eu acho legal que Lacan, grande Lacan, ele diz assim, que amar é dar ao outro aquilo que nós gostaríamos também de receber. Então pensa comigo, está na hora de você começar a pensar mais como é que esse outro está te enxergando. Então, antes de querer mudar ele, antes de querer mudar ela, está na hora de você começar essa mudança por você. Porque quando eu mudo, tudo muda. Esta é a nossa terapia de hoje.